Você disse vampiros? Olá pessoas lindas, meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Ultimamente eu tô numa vibe muito vampírica. Essa fase na verdade nunca passou, só que tem períodos da minha vida em que eu tô ainda mais envolvida em ler histórias com vampiros. E sendo assim, resolvi trazer pra vocês um vídeo mais temático com vampiros. Isso porque se você estiver no mesmo climinha que eu, já vai se sentir ainda mais abraçado, e se não tiver, pode entrar nesse clima junto comigo. As histórias que eu vou trazer aqui são para gostos diferentes, mesmo que a maioria delas permeie em torno do romance, mas é a maioria, não todas. Além disso, elas têm classificações indicativas diferentes, então se atentem sempre a elas, tá bom? Sem mais delongas, já se inscreve neste canal e abre o seu Maratona App para poder anotar essas indicações. A primeira indicação é dos meus livros mais recentes, chamado Até que a Morte nos Una, da autora Carol França. Nessa história, vocês vão conhecer a humana Jasmine e o vampiro Aslan. Jasmine, que é uma adulta, ainda bem, obrigado Carol, é salva numa madrugada e quando ela acorda, ela tá numa casa cheia de vampiros. E como uma boa fanfiqueira, obcecada por vampiros desde a adolescência, Jasmine vê a oportunidade de se tornar um desses vampiros. Afinal, se vampiros existem, ela também pode ser uma. Mas para isso, primeiro ela vai precisar trabalhar para esse clã. Aslan, que é um desses vampiros que moram nessa casa, tá bem depresinho e cansado de viver, não aguenta mais. O bichinho tem 300 anos, dá um desconto pra ele. Mas Aslan vai começar a perceber que pode haver uma nova possibilidade de rever a sua própria vida após a morte, depois que ele conhece essa humana perguntadeira, super curiosa, super obcecada por vampiros, que é adorável e faz o coração dele bater mais forte, mesmo depois de morto. Essa é uma narrativa deliciosa, divertida, sexy, com protagonismo bissexual, e sim, ambos são bissexuais. Ai, pra minha grande alegria. Então aqui temos um casal duárico bicentrado e essa história tem classificação indicativa mais 18 anos. Se quiser conhecer mais sobre essa história antes de a ler, confere ao vídeo que tem aqui no meu canal sobre ela, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Ainda seguindo na linha mais 18, só que nesse caso é um conto sáfico bicentrado, eu indico pra vocês Noites de Sangue e Paixão, da autora Helena Vieira. Essa é daquelas histórias com vibes um dia. Isso porque nós vamos conhecer a vampira Samira, que numa noite de Halloween vai ver pela primeira vez a humana Moira, que não é simplesmente só uma humana, ela também é uma caçadora de bruxas. Não, ela é uma caçadora de monstros, na verdade. Eu falei bruxas por quê? Eu não sei. Ela é uma caçadora de monstros. E um ano após esse primeiro encontro, que Moira, na verdade, nem tinha visto o que tinha acontecido, só Samira que a observou, elas vão se reencontrar, dessa vez uma vendo a outra mesmo, e vão viver uma noite estupenda e quente, regada ao quê? Isso mesmo, sangue e paixão. E a partir disso, todos os anos, na noite de Halloween, elas vão se reencontrar para reviver essa noite tão especial que viveram um dia. Por isso que é vibes um dia, porque a história se passa sempre nessa noite de Halloween de cada ano que vai se passando. Esse é um conto que você lê num tapa, assim, porque ele é muito gostoso de ser lido, não apenas por conta, né, de toda a intensidade das cenas quentes, mas porque é uma narrativa leve, fluida, então você se envolve. E é isso, gente, não tem nem palavras pra dizer. Maravilhoso, classificação mais 18, hein? Lembrando, de novo. Agora, baixando um pouco a classificação indicativa, eu vou indicar para vocês Fora da Rotina, da autora Pamela Pregum. Nessa história, vocês vão conhecer a vampira Amanda, que vive todos os dias uma mesma rotina e tá bem cansada disso. Ela tá vendo tudo muito no preto e no branco, ela não aguenta mais. Só que aí, em um dos dias em que ela vai fazer até realmente uma coisa rotineira, que é ir ao bar de Santa Cecília... Santa Cecília? Santa Harmonia, desculpa. Um dia que ela vai até o bar de Santa Harmonia, junto com as suas amizades, ela vai perceber que até dentro da rotina pode haver um brilhinho diferente. Essa é uma história muito legal, muito leve, assim, ela é muito fofinha, então ela é realmente pra você ler num tapinha, só curtindo facilmente a sua leitura, porque ela é realmente muito adorável. Tem classificação indicativa mais 14 anos. Aumentando um pouco a quantidade de páginas, mas não a classificação indicativa, eu vou indicar para vocês A Última Mordida, da autora Isabella Fiori. Aqui vocês vão conhecer a vampira Gianna, que sempre gostou de ser vampira. Ela nunca viu o vampirismo como uma maldição, assim como vários outros vampiros que a gente vai vendo nas histórias, né? Só que ela viu como uma maldição num determinado dia, na verdade, numa determinada noite, em que ela carcou o dente na cachaça, ficou totalmente doidinha, e ela acabou mordendo uma humana. E isso poderia até não ser um problema se não fosse por duas coisas.
A primeira é que o clã em que ela faz parte não concorda com morder humanos. Eles não mordem humanos. E a segunda coisa é que os efeitos da mordida causam um sistema de paixão, uma paixão muito grande. Então, a pessoa que ela mordeu fica totalmente apaixonada por ela, e ela vai ter que tomar conta dessa humana até que o efeito da mordida passe. E com o passar do dia, tendo que cuidar dessa humana, Gianna vai começar a perceber novos sentimentos se aproximando dela. Essa é uma história muito fofa que vai mostrar novos formatos de relacionamentos e sentimentos, principalmente porque a protagonista aqui é uma pessoa assexual e aromântica. Uma pessoa não, uma vampira assexual e aromântica. Classificação mais 14 anos. Pra você que adora ler histórias com humor quebrado, tipo Até que a Morte nos Una, mas quer ler uma história de classificação indicativa mais baixa, como essas últimas que eu acabei de trazer, eu vou recomendar pra você Gótico Gourmet, da autora T.S. Gomes. Nessa história vocês vão conhecer o humano Marcelo e a vampira Ayla, que são esses dois grandões que estão aqui na minha parede. Ayla é uma vampira dona de um restaurante feito para vampiros. Só que o restaurante de Ayla tá, tipo, afundando e ela precisa de uma ajuda urgente. E quem vai ser essa ajuda pra Ayla vai ser justamente Marcelo. Esse humano que é cozinheiro e tá vivendo uma situação muito complicada e vai topar trabalhar no Panela Rubra em troca de um teto e de comida. E tudo pode até seguir bem, só que Ayla não sabe que Marcelo guarda um segredo que pode pôr o restaurante dela em risco. Essa é uma história tranquila, leve, muito divertida, bem do tipo de humor quebrado que eu falei pra vocês já. Nossa, eu amei muito também por isso, porque tem um humor muito quebrado, então é muito bom. Além disso, temos protagonistas multis aqui. Casalzinho bipan, duárico, ai, tudo pra mim. E além de pansexual, Ayla também é aroace, ou seja, romântica e assexual. Simplesmente amo demais, tem classificação indicativa mais 14 anos e tem vídeo sobre essa história aqui no canal também, link na descrição, tá bom? Ah, e um bônus especial que eu posso falar pra vocês em relação ao Gótico Gourmet é que existe um spin-off dessa história chamado Sangue Quentão, mas pra ler o spin-off você precisa ler o livro principal, tá bom? Porque senão você vai pegar spoilers. Não é um spin-off independente que você pode ler fora de ordem. Tem que ler primeiro Gogô e depois o outro, tá bom? Ah, e o outro é sáfico. E também tem vampiros. Agora, pra você que gosta de histórias que tenham vampiros, só que, nesse caso, que não vá apenas pro lado da sensualidade, mas que tenha um pouco de toxicidade e tensão, eu vou indicar pra vocês Morte Vetada, da autora MJ Luna. Quase foge o nome. Nessa narrativa, vocês vão conhecer um humano Thiago, que tá morando na casa de um vampiro totalmente petulante e ele nem sabe muito bem o porquê que ele tá nessa casa. O vampiro, no caso, é filho do cara que ceifou a família dele toda. Thiago tá sendo forçado a morar com ele e tenta fugir de toda forma, principalmente porque, como eu disse, ele não sabe nem por que ele tá lá. Só que não há uma saída para onde Thiago ir. E ele, inclusive, vive em estado de alerta, porque, morando com um vampiro, talvez... O que tá faltando pra ele ser sugado até a sua última gota? Essa é uma história intrigante e intensa que nos envolve em mistérios de tentar descobrir, junto com o Thiago, por que ele tá lá. Tem classificação indicativa aqui em mais de 16 anos, porque ela tem essa tensão um pouco maior. E um bônus pra vocês é que essa história faz parte de uma trilogia chamada Projeto Elísia. Então, se você leu o primeiro e gostou, tem o 2 e o 3 pra ler também. E antes da última recomendação, eu quero pedir pra você deixar gostei nesse vídeo se você gosta de vídeos com dicas e recomendações de leitura. Além de que, conta pra mim se você gostou desse vídeo que é mais temático, trazendo um tipo específico de história, né, com um tema específico de história. E já me conta nos comentários também qual outro tipo de história, de tema de história que vocês querem que eu traga aqui no canal. E essa última indicação é feita principalmente para quem ama quadrinhos. Eu tô falando de Lenormand, da autora Janine Jensen com S.L. Sabaro. E eu não sei se eu pronunciei Lenormand correto, perdoe o meu francês. Les Normals? É Lenormand. Lenormand? Não sei se eu tô falando certo. Enfim, o importante é vocês saberem qual é o livro. E essa é uma história que, além de vampiros, tem outros seres fantásticos também. Aqui tem feiticeiros, tem morto-vivo, tem lobisomens. E todos vão se encontrar numa Paris mágica. Que é tipo a Paris que a gente já conhece, só que ela é feita para seres sobrenaturais. Inicialmente, vocês vão conhecer Sebastian quando ele vai para essa Paris mágica fazer universidade e se tornar um feiticeiro ainda melhor, porque ele é feiticeiro já, só que ele precisa aprender como fazer todas as coisinhas, né?
E quando ele tá lá, ele não tá se adaptando 100%, porque ele tem um pouco de dificuldade de fazer amizades, mas tá tentando. E uma noite em um bar, ele vai conhecer Elia, esse lindo vampirão bissexual aqui. Sim, gente, não existe nenhum vampiro hétero nessa história. Na verdade, eu quis dizer que não tem nenhum vampiro hétero nas indicações que eu fiz nesse vídeo. Coisa linda. Não existe vampiro hétero, gente. Eduardo foi um surto coletivo. E quando eles se encontram no bar, eles acabam se beijando. Só que Sebastian não tem costume de fazer essas coisas. Então ele fica muito desesperado e sai correndo. E ele acha que nunca mais vai encontrar Elia na vida dele. Mas, o que vai acontecer? Eles vão encontrar com ele no dia seguinte, na porta da sua casa, porque eles moram no mesmo prédio. Essa é uma história linda e adorável. A gente vai ver um pouquinho sobre cada personagem e também sobre a relação deles nascendo. Não necessariamente uma relação de romance, não que não possa ser isso, né? Só que vai sendo desenvolvida e a gente vai conhecendo eles, se apaixonando por eles e também conhecendo outras personagens que tem por aqui. Aqui tem personagem até bem brasileiro, gente. Olha que maravilhoso! Aqui tem amizades incríveis e familiares cheios de afeto. Tem classificação indicativa mais 14 anos. E por mais que primeiramente vocês conheçam Sebastian, Elia também é protagonista aqui, por isso que eu tô indicando essa história. São histórias com protagonistas vampiros. Ah, e é por isso também que eu queria dar uma menção honrosa a Shion. Eu queria dar uma menção honrosa a Shion, de Desmortos, porque Shion não é personagem principal de Desmortos, mas ele tem um papel muito importante em Desmortos. Então vale a pena demais também ler Desmortos, que é um livro que eu já falei aqui no canal várias vezes. Esse aqui eu fiz um vídeo curto lá pra rede que era das dancinhas, não tem mais só isso, mas também eu postei um vídeo curto aqui no Short, se não me engano, sobre ele. É um livro lindo, adorável, eu quero ler ele de novo, porque, nossa, ele tem ilustrações lindas. Olha que lindos eles dois. Eles são amorzinhos demais. E essas foram as indicações de hoje, gente. E aí, curtiram? Se sim, não esquece, deixa gostei aqui embaixo e compartilha esse vídeo com mais pessoas que adoram histórias com vampiros e vão adorar essa seleção que eu trouxe aqui. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!